apresentar as aulas do nono ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Voltando aí para as nossas videoaulas de correção, de explicação de conteúdo, né? Hoje, correção de atividades do livro texto, sobre seno, cosseno e tangente, né? Bem, antes de começarmos a questão 58, que é a primeira que nós vamos corrigir, o professor Daniel vai escrever aqui, né? O que a gente vai precisar para trabalhar, o que nós vamos trabalhar nessas questões? Bem, o seno de um ângulo qualquer, como que nós calculamos o seno de um ângulo qualquer? O cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de um ângulo qualquer, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de um ângulo qualquer, como que a gente calcula? Fazendo cateto oposto sobre cateto adjacente, ou fazendo seno sobre cosseno do ângulo, certo? Muito bem. Vamos passar então para a questão 58. A questão 58, aí da página 237, em um momento em que o Sol estava a 45 graus em relação ao ponto A, como na figura abaixo, mediu-se o comprimento da sombra AB de um prédio, obtendo-se 28 metros. Qual é a altura do prédio? Bem, primeira coisa, em relação ao ponto A, o Sol está a 45 graus, então é como se o Sol estivesse aqui, certo? Por que eu falei que aqui é 45 graus? Porque um observador aqui, se ele olhar para cima, se ele olhar para o Sol, em relação à horizontal, é que vai ser formado o ângulo. Nesse caso, o exercício falou que é um ângulo de 45 graus. Muito bem. Outra coisa, o professor não desenhou o prédio aqui. Ele simplesmente fez o triângulo retângulo que representa a situação do problema, né? O prédio está aqui, é o segmento BC. Eu sei quanto que mede o prédio? Não é o que eu quero, professor. O que eu quero calcular é a altura do prédio. Agora, eu não tenho altura, eu não tenho hipotenusa, eu não tenho esse cateto. Espera aí. Quem falou que nós não temos esse cateto? O exercício aí nos deu um outro dado, que é a sombra do prédio tem 28 metros. Pessoal, se o Sol está aqui e o prédio está aqui, a sombra dele vai ser projetada para cá. Nós medimos a sombra de qualquer objeto na horizontal. Não é a sombra que nós projetamos, nós não conseguimos vê-la, não é no chão, não é na horizontal. Então, esse segmento AB tem 28 metros. Também foi um dado do problema. Pergunto a vocês, para achar a altura, nós vamos usar seno, cosseno ou tangente? Nós temos aqui o ângulo de 45. Em relação ao ângulo de 45, o H é o que? É o cateto oposto ao ângulo de 45. Então, a altura do prédio que eu quero calcular é o cateto oposto. E eu tenho hipotenusa desse triângulo retângulo? Não. Se eu não tenho hipotenusa, eu não posso usar nem seno, nem cosseno. Vou ter que usar tangente. Nesse caso aqui, tangente de 45. Quanto que é a tangente de 45? Olhei na minha tabela e tenho que decorar. Isso é uma coisa que tenho que decorar, que você tem que decorar, que a tangente do ângulo de 45 graus é igual a 1. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é H,
O cateto adjacente ao ângulo de 45 é 28. Se a tangente é 1, no lugar de tangente de 45 eu coloco 1. 1 é igual a h sobre 28. Faço a multiplicação cruzada depois de preencher aqui duas razões, uma proporção, faço a multiplicação cruzada. H vezes 1. H. 1 vezes 28. 28. Então, qual é a altura do prédio? O prédio também tem 28 metros de altura. Bem, o exercício 64, da página 241, simplesmente pediu para a gente calcular os valores de x. Nesse caso aqui, x é o quê? Meu cateto oposto, aliás, é um dos meus catetos no triângulo retângulo ou é hipotenusa? É hipotenusa. Está esse lado que mede x está oposto ao ângulo de 90. Então ele é hipotenusa. E no caso desse exercício, só foi fornecido o cosseno do ângulo beta. O cosseno do ângulo beta. O cosseno do ângulo beta, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Bem, então 0,6, que é o valor do meu cosseno de beta, vai ser igual. Qual é o cateto adjacente ao ângulo beta? O 9. O cateto adjacente é aquele que, junto com a hipotenusa, estão formando o ângulo. Ó, junto com a hipotenusa, eles estão formando o ângulo beta. Então, ele é o nosso cateto adjacente. E a hipotenusa é o que eu quero calcular. É x. Fazendo aqui a proporção, uma razão igual a outra, fazendo a multiplicação cruzada, vou ficar com 0,6 x igual 1 vezes 9, 9 vezes 1, 9. Bem, o 0,6 está multiplicando o x, ele vai passar para o segundo membro, dividindo o 0,9, né? E vamos fazer aqui 9 dividido por 0,6. Bem, dividendo o divisor tem que ter a mesma quantidade de casas decimais. Tem uma casa decimal aqui, tem que ter uma casa decimal aqui. Uma vez que eu fiz isso, que eu igualei as casas decimais, eu tiro a vírgula. 90 dividido por 6. 90 dividido por 6, porque 0,6 é a mesma coisa que 6. Agora eu procedo a divisão normalmente. 9 dividido por 6 dá 1. Dá 1. 1 vezes 6, 6. 6 para 9, 3. Desce o 0. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 6, 30. 30 para 30, nada. Quanto mede a hipotenusa deste triângulo retângulo? Mede 15 unidades de comprimento, já que o exercício não especificou se é metro, se é centímetro, se é decímetro, se é quilômetro. Ok? Letra B. Na letra B, nós temos ali, ó, o x, ele é em relação ao ângulo alfa, ele é cateto oposto, cateto adjacente ou hipotenusa? O x em relação ao ângulo alfa é o meu cateto adjacente. Meu cateto adjacente, minha hipotenusa. Oposto ao ângulo de 90, sempre será a hipotenusa. Então eu tenho a hipotenusa igual a 8
E eu quero descobrir, nesse caso, o cateto adjacente. Bem, se eu quero descobrir o cateto adjacente e eu tenho hipotenusa, eu tenho que usar cosseno. Cosseno de alfa nesse caso. Que foi passado para nós, está aí no exercício, que o cosseno de alfa, nesse caso aqui, é 4/5. Então, eu vou fazer cosseno de alfa igual cateto adjacente x sobre hipotenusa 8. Cateto de alfa, cosseno de alfa é 4/5 igual a x sobre 8. Multiplicação cruzada. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 5 vezes x. Veja que o professor sempre está multiplicando a incógnita primeiro para deixar no primeiro membro. Então, 5 vezes x, 5x. 4 vezes 8, 32. X igual a 32. O 5 está multiplicando o x, vai passar para cá, dividindo. 32 dividido por 5, 6,4. 6,4 unidades de comprimento, uma vez que o exercício, não especificou qual que a gente deveria usar. Letra C. Letra C. O exercício nos deu seno, cosseno, tangente do ângulo A. Então, vamos analisar aqui. O que eu tenho do meu triângulo retângulo? Eu tenho um cateto, quero descobrir o outro cateto e não tenho hipotenusa. Se eu não tenho hipotenusa, gente, eu vou usar seno ou cosseno? Não vou, porque eu não tenho o valor da hipotenusa. E eu não tenho o valor de um dos catetos. Bem, se eu tenho o valor de um cateto e quero achar do outro, se eu tenho o valor de um cateto e quero achar o valor do outro, o melhor a se usar é a tangente. Nesse caso aqui, a tangente do ângulo A, que o exercício trouxe para nós, que a tangente, nesse caso do ângulo A, é 5/12. Bem, o que é tangente mesmo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu vou igualar isso aqui, 5/12, a razão, cateto oposto sobre cateto adjacente. Em relação ao ângulo A, qual é o cateto oposto? O oposto é o 10. E o adjacente? O adjacente é o x. Bem, aí aqui o professor Daniel não vai multiplicar cruzado. Ele vai usar um outro conceito matemático, que é de múltiplos e divisores, que a gente trabalha lá no sexto ano. Professor, do 12 eu quero chegar no x, porque eu quero frações equivalentes. Bem, do 5 para chegar no 10, o que eu fiz? Multipliquei por 2. Então, do 12 para chegar no x, eu também vou multiplicar por 2. Quanto que é 12 vezes 2? 24. Então, x é igual a 24. 10 24avos, eu consigo simplificar e chegar em 5/12. Não consigo? Pronto, tá aí, ó. X igual a 24. Ok? Muito bem. A questão 71, nós não vamos fazer com contas, nós vamos fazer com decoreba. Você já ouviu a musiquinha que o professor Daniel mandou, o videozinho, a professora cantando?
com certeza vocês já tinham escutado alguém que saiu aí do nono ano cantando essa musiquinha, né? O professor não canta bem, então o professor não vai cantar, mas ele vai mostrar aqui para vocês que mesmo sem cantar, você consegue decorar a sequência. Sempre vou escrever no sentido dos ângulos, não no sentido das razões trigonométricas, sempre no sentido dos ângulos. Vou escrever, ó, 1, 2, 3. No seno. No cosseno eu vou escrever o contrário. 3, 2, 1. Vou fazer uma fração em todos. Com o denominador 2, 2, 2, 2, 2 e 2. E aí, nos meus numeradores, eu vou colocar a raiz quadrada, exceto onde tem 1, já que a raiz quadrada de 1 é 1. Então, eu vou colocar a raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui e raiz aqui. Muito bem. Para o seno e para o cosseno, está pronto. Seno de 30 é meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Legal, que o seno de 30 tem que ser igual ao cosseno de 60, já que 30 e 60 são complementares. O seno de 30 tem que ser igual ao cosseno de 60, meio e meio. E a tangente, professor? Como é que funciona a tangente? A tangente você põe 3, 1, 3. A tangente de 30, o 30 não tem um 3 aqui, então você vai colocar mais um 3 aqui embaixo. E vai colocar a raiz de qualquer forma aqui também. Lembrando que a tangente de 60 não tem denominador, assim como a tangente de 45, que é 1. Essa tabelinha você decora ou você decora como fazer. Vocês vão decorar com a musiquinha, muito mais fácil, ok? Passando aqui para o exercício 72, agora vou apagar aqui as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, e vamos fazer o exercício 72, da página 245. O exercício 72 pede que a gente calcule o valor de x de duas maneiras. Primeira maneira, se é um triângulo retângulo, nós podemos suspeitar de usar o Teorema de Pitágoras, certo? Mas, professor, eu não tenho esse lado e eu não tenho esse, como que eu vou usar o Teorema de Pitágoras se eu só tenho a hipotenusa? Pessoal, se tem um ângulo aqui, desconfie que você, mais cedo ou mais tarde, vai usar uma das relações trigonométricas, seno, cosseno ou tangente, certo? E aí, qual é a primeira maneira? Ah, professor, vamos calcular o valor de x aqui usando as razões trigonométricas. Por que as razões trigonométricas? E qual razão trigonométrica? Em relação ao ângulo de 45, nós temos o cateto oposto e temos a hipotenusa do meu triângulo alaranjado. Então eu quero o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. Qual é a relação trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa? Seno. Nesse caso, seno de 45 vai ser igual ao cateto oposto. Quanto que é o cateto oposto? X. E a hipotenusa? 3 raiz de 2. Agora, quanto que vale o seno de 45?
o seno de 45, o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Opa, ficou curto aqui. Deixa eu escrever um pouquinho mais para cima. Seno de 45 igual a raiz de 2 sobre 2. E isso aqui é cateto oposto sobre hipotenusa, 3 raiz de 2. Bem, fazendo aqui a multiplicação cruzada, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. X vezes 2, 2 vezes x, 2x. Raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. Raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. 2x igual. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4, 2. 2 vezes 3, 6. Que número que eu multiplico por 2 que dá 6? X igual a 3. Pois é, a primeira forma de calcular o valor de x nesse triângulo retângulo nós usamos, que é usando uma das relações trigonométricas, seno, cosseno ou tangente. Nesse caso foi o seno. E qual é a outra maneira? Professor, eu só vejo o teorema de Pitágoras, mas como nós vamos usar o teorema de Pitágoras ali? Pois é, se aqui é 45 e aqui é 90, pessoal, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu já tenho 90, eu tenho que distribuir para esses dois ângulos mais 90. Se eu distribuir 45 aqui, com certeza aqui também tem 45 graus. Se é um triângulo retângulo isósceles, o cateto oposto a esse ângulo é o mesmo desse. Ah, professor, então aqui também é x. Aqui também é x. Por quê? Porque tem a mesma medida desse lado, uma vez que esse ângulo e esse ângulo são iguais. Esse triângulo é isósceles. Triângulo isósceles tem dois ângulos de mesma medida e dois lados de mesma medida. Quando é um triângulo isósceles retângulo, os catetos têm a mesma medida de comprimento. Aí agora ficou fácil. Ficou fácil aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Bem, quando eu tenho radical elevado a algum expoente, eu elevo o coeficiente que está na frente do radical, 3 ao quadrado, 9, e elevo a minha raiz, o meu radical, ao quadrado. Como é raiz quadrada, corta e sobra o 2 que está lá dentro. Ou, não sei, né, como a Lu trabalhou com vocês, raiz de 2 ao quadrado dá raiz de 4. E qual que é a raiz de 4? 2. Correto? Se eu tenho um x2 e ganho outro x2, eu fico com 2x2. Correto? Muito bem. Só vou trocar esse aqui e escrever para cá. Mudou alguma coisa, gente? Para deixar a minha incógnita no primeiro membro. 2x ao quadrado igual a 18. X ao quadrado igual a
este 2 está multiplicando uma incógnita, vai para o segundo membro, dividindo 18 dividido por 2. 18 dividido por 2 é 9. Então, vou aqui, x ao quadrado igual a 9. Que número que eu elevo ao quadrado que dá 9? X igual a 3 ou x igual a menos 3. X igual a 3, x igual a menos 3. Por que o menos 3 nós não podemos usar? Porque não existe medida negativa. X igual a 3, confirmando de uma outra maneira a resposta que nós tínhamos conseguido anteriormente. Certo? Muito bem, o exercício 73 é um exercício de simples consulta aí a nossa tabela de razões trigonométricas, que está na página 246. Essa tabela está na página 246. Você não tem que decorar essa tabela. O que você tem que decorar são os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60, né? Os demais ângulos, o exercício vai te fornecer, ok? Muito bem, olhando aqui na nossa tabela, seno de 30. Ah não, professor, eu prefiro pegar a calculadora e fazer 1 dividido por 2. Mas gente, mas 1 dividido por 2 não precisa nem de calculadora, né? 1 dividido por 2 é 0,5. Se a gente fizer raiz de 2 dividido por 2, ou se a gente olhar aqui na tabelinha, o seno de 45 é 707 milésimos. E se a gente fizer raiz de 3 dividido por 2 aí na calculadora, ou se olharmos aqui na nossa tabelinha, seno de 60, 0,866 milésimos. Preciso olhar o cosseno de 30, o cosseno de 45 e o cosseno de 60? Basta que eu lembre, seno de 30 é igual ao cosseno de 60, já que eles são complementares. Seno de 45 é igual ao cosseno de 45, porque 45 mais 45 dá 90. 0,707. E o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. 0,866 ou 866 milésimos. Bem, o professor apagou, estava aqui. Para achar a tangente, eu faço seno dividido por cosseno. Seno dividido por cosseno. Você pode fazer raiz de 3 dividido por 3, aí na calculadora. Pode fazer 0,5 dividido por 0,866 e achar a tangente. Pode olhar na tabelinha também. Na tabela, a tangente de 30, 577 milésimos. Pessoal, uma coisa é dividido por ela mesma. 10 dividido por 10, 100 dividido por 100, 707 milésimos dividido por 707 milésimos, 1. Por isso que a tangente de 45 é 1. 866 milésimos dividido por meio tangente de 60 dá 1,732. Ok? Mais uma vez, o que é importante nesse conteúdo? Pega o triângulo retângulo, analisa os catetos e a hipotenusa. Analisa em relação ao ângulo que o exercício está te cobrando e veja quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, porque a hipotenusa nunca vai mudar, certo? E tabelinha dos ângulos notáveis. Ângulo de 30, 45 e 60. Decora
a musiquinha, decora o jeito de fazer. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. Tangente, 3, 3, 1, 3. Raiz nos extremos, dividido por 3 aqui. Ok? Até a próxima. Boa prova mensal e boa prova bimestral, que as próximas 2 semanas são só prova online. Não se esqueçam. Um abraço a todos e se cuidem!